Endrick não é apenas mais um jovem talento brasileiro. Desde muito cedo, seu nome passou a circular entre gigantes do futebol mundial. Mas o que poucos sabiam é que, nos bastidores, decisões importantes já estavam sendo desenhadas. Conversas discretas, conselhos valiosos e caminhos sendo apontados. Nada disso aparece nos gols ou nas estatísticas. Mas tudo isso pesa, e muito, no futuro de um jogador. E é exatamente aqui que essa história começa. Em meio a tanta expectativa, surge uma figura que muda o rumo dessa trajetória. Um nome que carrega respeito, história e autoridade no futebol mundial. Zinedine Zidane não é apenas um ídolo do Real Madrid. Ele é alguém que entende o peso da camisa e da pressão. Quando Zidane fala, o futebol escuta. E Endrick teve a chance de ouvir um conselho que poucos teriam. Um conselho que poderia definir seu futuro. O cenário era delicado e exigia maturidade. Ir direto para um gigante europeu nem sempre é o melhor caminho. Zidane sabe disso porque já viu muitos talentos se perderem. Jogadores brilhantes que não tiveram espaço para crescer. Foi então que surgiu a ideia de um caminho alternativo. Um passo estratégico, longe dos holofotes extremos, mas perto da evolução real dentro de campo. O Lyon aparece como peça-chave nessa estratégia. Um clube tradicional, formador e respeitado na Europa, conhecido por dar minutos, confiança e responsabilidade aos jovens. Ali, Endrick poderia errar, aprender e evoluir, sem a pressão absurda do Real Madrid logo de cara, sem ser cobrado como o salvador da pátria, apenas como jogador em construção. Esse conselho não foi dado de forma aleatória. Zidane conhece o futebol francês como poucos. Sabe como o Lyon trabalha, cobra e desenvolve talentos. Sabe que ali o crescimento acontece de verdade. Não é um clube que contrata para deixar no banco. É um clube que aposta e exige resposta em campo. Exatamente o ambiente que Endrick precisava. Para Endrick, ouvir isso não foi fácil. A ideia de adiar o sonho do Real Madrid pesa. Mas maturidade também é saber esperar o momento certo. Não se trata de medo, mas de inteligência. Cada decisão agora impacta toda a carreira. Um passo errado pode custar anos. Um passo certo pode acelerar tudo. O jovem brasileiro entendeu o recado. Mais do que isso, absorveu a responsabilidade. Mostrar potencial não é só talento, é constância. É aprender a jogar sob pressão europeia. É enfrentar defesas mais fortes e jogos mais intensos. Tudo isso antes do maior palco do mundo. Zidane deixou isso muito claro. Nos bastidores, essa escolha começou a ganhar força. Empresários, dirigentes e pessoas próximas analisaram tudo. Nada foi decidido por impulso. Cada detalhe foi pesado com cuidado. O foco não era fama imediata. Era construção sólida e crescimento real. Algo raro no futebol atual. Enquanto isso, o público só via rumores. Mas por trás das câmeras, o plano estava sendo traçado. Endrick sabia que estava diante de uma encruzilhada. Seguir o brilho imediato ou o caminho estratégico. Poucos jovens teriam essa clareza tão cedo. E esse é um dos diferenciais dele. Entender que o tempo também joga. E é por isso que essa história é tão impressionante. Ela vai muito além de gols e manchetes. Estamos falando de decisões que moldam carreiras. Se você quer entender cada detalhe desse caminho, já se inscreve no canal agora mesmo. Deixa o like para fortalecer esse conteúdo. Porque essa história está só começando. Depois do conselho de Zidane, nada mais foi igual. Endrick passou a enxergar sua carreira com outros olhos. Não era mais apenas sobre chegar ao topo rápido. Era sobre chegar preparado para permanecer lá. Essa mudança de mentalidade acontece cedo demais para alguns. Mas, no caso dele, parecia necessária. O futebol europeu não perdoa erros de planejamento. O Real Madrid acompanhava tudo à distância. Silencioso, atento e extremamente estratégico. O clube não costuma interferir em decisões externas sem necessidade. Mas cada movimento de Endrick era analisado. Cada declaração, cada postura dentro e fora de campo. O Real queria mais do que talento. Queria sinais de maturidade. Aceitar o conselho de Zidane foi um desses sinais. Mostrou que Endrick sabe ouvir quem já venceu tudo. Mostrou humildade em um momento de muita exposição.
Isso pesa muito na avaliação de um gigante europeu. Porque talento eles encontram aos montes. Mas cabeça no lugar é mais raro. E isso separa promessas de craques reais. Enquanto isso, o Lyon entrou no radar com mais força. O clube enxergou uma oportunidade única. Ter um talento brasileiro desse nível em desenvolvimento. Com fome de jogo e vontade de provar seu valor. O projeto esportivo começou a ser desenhado. Minutos em campo, protagonismo e evolução gradual. Tudo aquilo que Endrick buscava. No futebol moderno, jogar é mais importante do que estar. Estar em um gigante e não atuar pode frear carreiras. Zidane sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, o Lyon fazia tanto sentido. Um ambiente competitivo, mas menos sufocante, onde o erro faz parte do processo. E o crescimento acontece jogo após jogo. A pressão externa, porém, só aumentava. Torcedores queriam ver Endrick direto no Real Madrid. A mídia cobrava decisões rápidas. Cada partida virava um julgamento público. Se jogava bem, diziam que era obrigação. Se jogava mal, surgiam dúvidas imediatas. Um peso difícil para qualquer jovem. Mesmo assim, Endrick manteve a postura. Evita polêmicas, fala pouco e trabalha muito. Dentro de campo, a entrega aumentou visivelmente. Mais movimentação, mais intensidade, mais responsabilidade. Era como se ele estivesse mandando um recado silencioso, mostrando que está disposto a crescer e a pagar o preço por isso. Nos bastidores, o nome de Zidane continuava sendo citado, não como imposição, mas como referência. Alguém que entende o caminho das grandes estrelas, que já esteve no topo como jogador e treinador. Seu conselho ganhou ainda mais peso com o tempo, porque fazia sentido em todos os aspectos: técnico, mental e estratégico. O Real Madrid gostou do que viu, não apenas no futebol, mas na atitude. Endrick não queria atalhos fáceis, queria preparação, aprendizado e evolução constante. Esse tipo de postura agrada clubes gigantes, porque indica longevidade, não apenas explosão momentânea. Algo essencial para quem veste branco. Com o conselho de Zidane em mente, Endrick começou a enxergar cada treino como algo muito mais do que simples exercícios. Não era apenas aprimorar força, velocidade ou técnica, era mostrar maturidade, inteligência e capacidade de lidar com pressão. Cada toque na bola, cada passe ou drible, passou a ter peso extra, porque ele sabia que olhares atentos o acompanhavam a cada movimento. O Lyon não era apenas um clube intermediário. Para Endrick, era um verdadeiro laboratório de talentos, onde cada partida podia determinar se ele estava pronto para os grandes palcos. E ele precisava provar, a cada minuto, que merecia respeito e confiança de todos ao seu redor. O jovem brasileiro estava pronto para esse desafio, consciente da importância de cada escolha dentro e fora de campo. Nos primeiros jogos, o impacto foi imediato e visível. Endrick demonstrava intensidade em cada lance, dribles precisos, visão de jogo que surpreendia até os veteranos do clube. Mas o que realmente chamava atenção não eram apenas os gols ou assistências. Era a postura dele, liderança silenciosa, coragem para assumir a bola nos momentos decisivos e movimentação constante que exigia a atenção dos adversários. O Lyon rapidamente percebeu que não era apenas mais um talento promissor em meio à multidão. Ele era um jogador com personalidade, determinação e mentalidade vencedora. E isso começou a gerar um burburinho crescente em toda a Europa, aumentando a expectativa sobre seu futuro. Enquanto isso, o Real Madrid permanecia atento, mas à distância. Não havia pressa em tomar qualquer decisão precipitada, mas cada jogo de Endrick no Lyon era analisado com extremo cuidado. O clube buscava sinais claros de evolução, consistência e capacidade de adaptação ao estilo europeu de futebol. E o jovem brasileiro estava respondendo da melhor forma possível. Não se tratava apenas de talento bruto, era inteligência, postura e maturidade dentro e fora do campo. Cada partida servia como prova de que ele estava pronto para assumir responsabilidades maiores. E a cada jogo, seu valor se consolidava de maneira visível para olheiros e clubes de elite. A imprensa europeia rapidamente começou a notar seu desempenho. Artigos e análises surgiam sobre o jovem brasileiro que já começava a causar impacto fora do Brasil. Debates sobre suas qualidades técnicas, inteligência tática e personalidade começaram a se espalhar. Alguns o chamavam de promessa rara, talento que surge a cada geração.
Outros alertavam para a pressão que ele enfrentaria tão cedo em sua carreira. Mas ninguém conseguia ignorar o que via em campo. Endrick estava entrando de vez no radar global do futebol. Enquanto isso, no Brasil, a reação foi completamente diferente. Técnicos, comentaristas e ex-jogadores destacavam a maturidade do jovem. Para eles, aceitar o conselho de Zidane e optar pela rota do Lyon demonstrava inteligência acima da média. Era prova de que Endrick não buscava atalhos fáceis. Ele entendia que crescimento exige paciência, disciplina e estratégia. Não se tratava apenas de talento bruto ou de lampejos de genialidade. E essa postura conquistava respeito tanto nacional quanto internacionalmente. A relação com Zidane continuava funcionando como uma referência silenciosa. O ex-jogador e treinador não dava ordens diretas, mas seu conselho ecoava em cada decisão de Endrick. Sempre que surgia uma dúvida ou momento crítico, ele lembrava do recado: cresça primeiro, brilhe depois. Essa mensagem parecia se tornar uma bússola interna, guiando sua mentalidade e decisões. Ela ajudava a manter a calma, mesmo sob a pressão intensa do futebol europeu. Porque agora, cada erro podia ser analisado e comentado por toda a mídia internacional. O Lyon, percebendo o potencial do brasileiro, passou a investir ainda mais nele. Mais minutos em campo, maior responsabilidade em jogos importantes e oportunidades de decisão. Cada participação era planejada para fortalecer confiança, aprimorar habilidades e acelerar o desenvolvimento. Não era apenas treino, era crescimento real em tempo de jogo. Endrick respondia com gols, dribles e participação decisiva. A cada partida, reforçava que estava pronto para o próximo passo em sua carreira. E mostrava que seu caminho para o Real Madrid poderia ser sólido e certeiro. Os torcedores começaram a criar expectativas enormes. Mas, diferente de muitos jovens talentos, Endrick não se deixava levar pelo hype. Foco total no trabalho diário, atenção aos detalhes de cada treino e disciplina máxima fora de campo. Nada de distrações, exposição desnecessária ou pressa para aparecer na mídia. Ele sabia que consistência valia mais do que flashes momentâneos. E a cada decisão estratégica, começava a colher os frutos de seu planejamento. Seu nome rapidamente começou a ser comentado entre grandes clubes europeus, mas ele permanecia centrado. Esse processo, porém, não era simples. Havia dias de cansaço, pequenas frustrações e cobranças internas e externas. Mas a mentalidade de Endrick se fortalecia a cada obstáculo superado. O conselho de Zidane permanecia como uma bússola silenciosa, lembrando de que paciência e estratégia eram tão importantes quanto o talento. O jovem atleta se mostrava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Cada treino, cada partida, cada decisão era parte de um grande projeto. O Lyon se tornava, assim, o palco perfeito para seu crescimento, um verdadeiro laboratório para preparar o futuro. Com cada partida no Lyon, Endrick não apenas jogava, mas se mostrava pronto para o mundo. Cada toque na bola, cada passe e cada finalização eram observados com atenção redobrada, não apenas pelos torcedores, mas por dirigentes, olheiros e empresários que entendiam o peso de cada detalhe. Nada passava despercebido, porque cada lance poderia definir seu futuro no futebol europeu e abrir ou fechar portas para o próximo grande passo. O jovem brasileiro estava ciente da importância desse momento, de que um passo errado poderia atrasar seu sonho de vestir a camisa do Real Madrid. E assim, cada lance no gramado era tratado como uma oportunidade de provar valor, maturidade e preparo mental. Não se tratava apenas de habilidades técnicas, mas de inteligência emocional, de demonstrar que estava pronto para lidar com pressão extrema. O garoto brasileiro encarava cada desafio com a determinação de quem sabe que oportunidades assim não surgem todos os dias. Enquanto Endrick evoluía em campo, os bastidores também ferviam silenciosamente. O Real Madrid mantinha observadores atentos em todos os jogos do Lyon, analisando não apenas gols ou assistências, mas postura, movimentação, decisões rápidas e a capacidade de liderança do jovem. Nada era divulgado publicamente, mas cada gesto, cada olhar e cada reação do jogador era monitorado com lupa. O clube espanhol precisava avaliar não apenas o talento, mas a mentalidade do atleta, algo fundamental para quem pretende jogar em um gigante europeu. Personalidade forte, disciplina e capacidade de lidar com críticas e pressão eram cruciais. Endrick sabia disso e cada atuação era planejada para mostrar que podia enfrentar essa cobrança de frente, sem se intimidar. A cada minuto em campo, ele deixava claro que não era apenas mais uma promessa passageira. A imprensa europeia, atenta às novidades e sempre ávida por jovens talentos, começou a criar histórias sobre ele.
Artigos, análises e entrevistas surgiam quase diariamente, discutindo não apenas seu estilo e potencial, mas sua inteligência tática, postura e personalidade. Alguns veículos o chamavam de prodígio, talento que surge a cada geração, alguém destinado a brilhar em grandes palcos. Outros questionavam se um jovem tão cedo conseguiria suportar a pressão intensa e as expectativas irreais da Europa. Mas o efeito era inevitável. Endrick ganhava notoriedade internacional, e seu nome se espalhava rapidamente por todo o continente. Seu desempenho no Lyon se tornava referência para outros clubes, um exemplo de que planejamento estratégico e talento podem caminhar juntos. Ele estava provando que não se trata apenas de nascer com habilidades, mas de saber usá-las na hora certa. Enquanto isso, no Brasil, a repercussão também era intensa. Técnicos, ex-jogadores e comentaristas exaltavam sua inteligência e postura diante de uma decisão tão complexa para alguém tão jovem. Para eles, ouvir Zidane e aceitar o caminho do Lyon mostrava sabedoria e maturidade incomuns. Era prova de que Endrick não buscava atalhos nem decisões impulsivas. Ele entendia que a carreira exige paciência, estratégia, disciplina e preparo mental. Não era apenas talento, mas a construção de uma trajetória sólida e consistente. Essa postura conquistava respeito, tanto nacional quanto internacionalmente, aumentando ainda mais o peso de sua jornada. Dentro do Lyon, a direção começou a perceber rapidamente o potencial do brasileiro. Mais minutos em campo e responsabilidades maiores em partidas importantes foram concedidos. Cada decisão pensada para fortalecer confiança e aprimorar habilidades. O crescimento não acontecia apenas nos treinos, mas em decisões reais, durante jogos que exigiam inteligência, calma e ousadia. Endrick respondia com gols, assistências e participações decisivas, provando que cada minuto era bem aproveitado. A cada partida, reforçava que estava pronto para o próximo passo, mostrando que seu caminho para o Real Madrid poderia ser sólido e certeiro. O Lyon se tornava, assim, o ambiente ideal para seu crescimento, oferecendo espaço para errar, aprender e evoluir. E o jovem brasileiro aproveitava cada oportunidade como se fosse única, construindo reputação e confiança. Os torcedores começaram a criar expectativas enormes, admirados pelo talento precoce e pela postura madura de Endrick. Mas, diferentemente de muitos jovens, ele não se deixava levar pelo hype ou pelos elogios. Foco total no trabalho diário. Atenção a cada detalhe de cada treino e disciplina fora de campo eram sua prioridade. Nada de distrações, nada de pressa para aparecer na mídia ou buscar fama imediata. Ele entendia que consistência valia mais do que flashes momentâneos de fama e visibilidade. Cada decisão estratégica começava a render frutos concretos e duradouros. Seu nome rapidamente começou a ser comentado entre os maiores clubes europeus, mas ele permanecia centrado e determinado. Mesmo com tanta atenção, o processo não era fácil. Havia dias de cansaço extremo, cobranças internas e frustrações inevitáveis. Mas sua mentalidade se fortalecia a cada desafio superado. O conselho de Zidane permanecia como uma bússola silenciosa, lembrando de que paciência e estratégia são tão importantes quanto o talento. Endrick estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, encarando cada treino, cada partida e cada decisão como parte de um projeto maior. O Lyon se consolidava como o palco ideal para seu crescimento profissional, oferecendo o ambiente perfeito para lapidar habilidades técnicas e mentais. Ali, ele aprendia que cada detalhe importa, que o futebol europeu exige inteligência, maturidade e controle emocional. Enquanto isso, rumores sobre seu futuro começavam a crescer de maneira intensa. Jornais europeus especulavam sobre seu retorno ao Real Madrid e possíveis negociações envolvendo o brasileiro. Mas Endrick mantinha foco total no presente, ignorando distrações midiáticas e especulações. Cada jogo no Lyon era uma oportunidade de aprendizado, evolução e consolidação de sua reputação. Ele sabia que a paciência seria recompensada e que a hora certa para dar o próximo passo chegaria naturalmente. A cada partida, construía não apenas sua carreira, mas também sua imagem como jogador inteligente e estratégico. E a expectativa sobre seu futuro nunca esteve tão alta, tornando cada lance decisivo ainda mais significativo. Nos bastidores, empresários e olheiros continuavam atentos, analisando cada detalhe de comportamento, disciplina e capacidade de lidar com pressão. Endrick mostrava, a cada partida, que podia equilibrar personalidade e maturidade, uma combinação rara em jogadores tão jovens. O Lyon oferecia o ambiente perfeito para desenvolver essas qualidades, permitindo que o jovem atleta aproveitasse cada minuto de jogo. O crescimento acontecia dentro e fora do campo, em treinamentos,
decisões rápidas e adaptação às exigências europeias. A cada partida, Endrick reforçava que estava pronto para assumir responsabilidades maiores, provando que talento sozinho não bastava. Ele começava a se destacar não apenas como jogador promissor, mas como um verdadeiro profissional em construção. E todos ao seu redor percebiam que seu futuro prometia ser extraordinário. Desde que cada passo fosse cuidadosamente planejado. No Lyon, Endrick começou a perceber que jogar na Europa não é apenas sobre habilidade. Existem estilos diferentes, ritmos muito mais rápidos e uma intensidade que não se encontra facilmente no futebol brasileiro. Cada jogo se transformava em um teste de adaptação, onde era necessário reagir rapidamente, tomar decisões precisas e antecipar movimentos dos adversários. O jovem brasileiro entendia que cada erro seria amplificado, que cada detalhe poderia ser questionado pela mídia e pelos olheiros. Era um aprendizado diário, cheio de pressão e expectativa, onde cada toque na bola se tornava uma oportunidade de mostrar valor. Mas, ao invés de se intimidar, Endrick transformava toda essa pressão em combustível, motivando-se a evoluir em cada treino e em cada partida. Cada confronto era mais do que um jogo. Era um teste de coragem, inteligência e capacidade de suportar o peso de ser observado pelo mundo inteiro. Os primeiros confrontos internacionais com o Lyon foram decisivos para consolidar sua maturidade. Ele enfrentou equipes com estilos variados, jogadores fisicamente fortes e experientes, muitos mais velhos e acostumados à intensidade do futebol europeu. Essas partidas deixaram claro que talento puro não seria suficiente. Inteligência tática, velocidade de raciocínio e resistência mental eram exigências essenciais. Endrick começou a adaptar seu jogo, ajustando o posicionamento, tomadas de decisão e movimentações de acordo com cada situação. Treinadores e companheiros perceberam rapidamente sua evolução, notando que ele absorvia instruções e transformava em ações eficazes em campo. Era evidente que o Lyon se tornava um verdadeiro laboratório, um espaço onde ele podia desenvolver técnica, física e inteligência de jogo de forma simultânea. Cada partida internacional reforçava sua capacidade de se destacar, mesmo diante de adversários mais experientes. Enquanto isso, o Real Madrid acompanhava cada passo à distância, com planejamento estratégico e análise detalhada, sem pressa ou decisões impulsivas. O clube espanhol observava não apenas gols ou assistências, mas postura, consistência e habilidade de Endrick lidar com pressão extrema. O jovem brasileiro já mostrava maturidade suficiente para entender o que estava sendo avaliado, absorvendo cada oportunidade de aprendizado. Cada partida internacional, cada lance arriscado, era uma chance de reforçar seu valor e provar que estava pronto para atuar no futebol europeu de alto nível. Ele sabia que o caminho até o Real Madrid seria longo e repleto de obstáculos, mas sua determinação e disciplina eram evidentes. A cada atuação, deixava claro que não se tratava apenas de talento, mas de inteligência, paciência e preparo psicológico. O objetivo era impressionar com consistência, mostrando que poderia ser protagonista e não apenas mais um nome em um grande clube. Nos bastidores, empresários e agentes trabalhavam silenciosamente, coordenando observações estratégicas e planejando os próximos passos de sua carreira. Cada negociação era pensada com cautela, garantindo que Endrick tivesse oportunidades reais sem queimar etapas ou se precipitar. O jovem confiava nos conselhos de Zidane, que serviam como guia, lembrando de que paciência e preparação são tão importantes quanto o talento. Era a combinação perfeita entre orientação profissional e inteligência pessoal, permitindo que ele tomasse decisões conscientes. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia comprometer tudo o que vinha construindo desde os primeiros treinos no Brasil. Essa consciência o mantinha focado, disciplinado e determinado a aproveitar cada minuto dentro e fora de campo. O Lyon se consolidava como o ambiente ideal para aprender, errar, crescer e se tornar um jogador completo. O impacto nas redes sociais cresceu de forma exponencial, com torcedores comentando cada lance, cada finalização e cada ação decisiva. A atenção midiática aumentava, mas Endrick permanecia disciplinado e totalmente concentrado no trabalho diário. Não havia espaço para respostas impulsivas ou polêmicas. A prioridade era demonstrar desempenho consistente e resultados concretos. Ele entendia que comportamento fora de campo era tão importante quanto dentro, e isso começava a destacar sua maturidade profissional. Sua imagem se consolidava como a de um jovem completo, equilibrando talento, disciplina e inteligência emocional. A pressão aumentava, mas também reforçava seu caminho de crescimento, mostrando que ele estava preparado para lidar com desafios de grande visibilidade. Cada semana se tornava mais uma oportunidade de provar que merecia ser observado pelos maiores clubes europeus. Lyon rapidamente percebeu que Endrick tinha potencial para se tornar referência, não apenas no clube, mas em todo o cenário europeu.
Mais minutos em jogos decisivos, participação ativa nas estratégias do time e liderança silenciosa começaram a ser concedidos. Cada decisão dentro do campo era planejada para fortalecer habilidades técnicas e mentais, preparando-o para o próximo nível. O crescimento acontecia de forma gradual, mas consistente, consolidando uma base sólida para desafios futuros. Endrick absorvia tudo com atenção, aprendia rápido e transformava cada oportunidade em evolução palpável. A confiança dos treinadores aumentava a cada partida, reforçando sua presença e influência dentro da equipe. Era claro que ele não era apenas mais um talento passageiro, estava construindo uma carreira sólida e promissora. Enquanto isso, rumores sobre o interesse do Real Madrid continuavam a circular, mas Endrick não se deixava levar. Ele sabia que o foco precisava estar no presente, no aprendizado diário e nas atuações concretas dentro de campo. Cada jogo no Lyon era um teste de paciência, talento e inteligência, e ele estava pronto para demonstrar tudo isso. Não havia pressa, apenas preparação estratégica e amadurecimento constante. Essa postura era fundamental para consolidar uma carreira duradoura, baseada em escolhas inteligentes. A cada partida, Endrick reforçava sua imagem de profissional focado e consciente do próprio valor. O futuro não dependia apenas de talento, mas de decisões acertadas e disciplina impecável. A cada semana, olheiros europeus avaliavam não apenas desempenho técnico, mas postura emocional, inteligência tática e resistência à pressão. Endrick se mostrava equilibrado, focado e capaz de lidar com desafios complexos e expectativas extremas. Isso destacava seu diferencial em relação a outros jovens talentos, mostrando maturidade acima da média. Ele sabia que personalidade forte poderia ser um trunfo, mas exigia inteligência e disciplina para ser bem administrada. O Lyon se tornava, assim, o ambiente ideal para desenvolver essa combinação rara de talento e mentalidade. Todos ao seu redor percebiam que o futuro do jogador estava prestes a explodir internacionalmente. Cada minuto dentro do campo se transformava em experiência e aprendizado, consolidando sua trajetória rumo à elite europeia. Endrick começava a entender que paciência era tão importante quanto habilidade técnica. Cada treino, cada decisão em campo e cada observação dos técnicos faziam parte de um processo contínuo de crescimento. Ele absorvia experiências, aprendia com erros, aproveitava oportunidades e ajustava seu jogo constantemente. O conselho de Zidane permanecia como guia, lembrando que o crescimento vinha antes do brilho imediato. Cresça primeiro, brilhe depois se tornava a filosofia que orientava cada ação, cada treino e cada partida. A cada jogo, Endrick se aproximava da oportunidade de impressionar o Real Madrid de maneira definitiva. A expectativa sobre sua chegada ao gigante espanhol crescia, aumentando ainda mais a responsabilidade de cada passo. E nesse processo, o jovem brasileiro aprendia que grandes carreiras não são construídas apenas com talento, mas com escolhas inteligentes. Cada partida no Lyon era mais do que um desafio esportivo. Era uma lição de estratégia, disciplina e resistência mental. Endrick mostrava que estava pronto para enfrentar pressão, críticas e desafios internacionais de alto nível. Seu talento técnico era complementado por maturidade emocional, criando um jogador completo e preparado. Cada passo, cada treino e cada decisão consolidavam a ideia de que ele não seria apenas uma promessa, mas uma realidade do futebol europeu. O futuro de Endrick, agora mais próximo do Real Madrid do que nunca, prometia ser emocionante e inesquecível. E sua história estava apenas começando, com capítulos ainda mais intensos, desafiadores e inspiradores por vir.